Olá pessoal, eu me chamo Claudemir Rodrigues Moreira, estou iniciando neste canal os conteúdos de filosofia. Eu sou formado em filosofia, em teologia e em psicologia e eu gostaria de partilhar com vocês os conteúdos da filosofia para que possamos crescer juntos. Aqueles que não tiveram oportunidade de conhecer a filosofia, que possam então entrar um pouco em contato com estes conteúdos. Aqueles que já viram, estudaram, possam também relembrar um pouco os conteúdos da filosofia. E eu gostaria de utilizar este livro aqui, o livro de História da Filosofia, é o primeiro volume de 3, então, dos autores Giovanni Reale e Dario Antiseri. É um livro da editora Paulinas. Este daqui é da editora Paulus, né? Esse daqui é de 1990, primeiro volume, terceira edição, e fala sobre a história da filosofia. Neste daqui, a Antiguidade e Idade Média, o pensamento filosófico nesses dois períodos. Sócrates tem uma frase que diz assim: uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Vejam, né? Sócrates, que também é conhecido pela famosa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Ele vai nos dizer: uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Uma vida onde as pessoas não procuram se conhecer, conhecer os outros, conhecer o mundo em que vivemos, os pensamentos que estão no mundo, na cabeça, né, das pessoas, fruto de várias teorias filosóficas, sociológicas, psicológicas, teológicas, etc. Então, uma vida sem busca, sem o aprofundamento, sem o estudo, sem a leitura, não é digna de ser vivida. E quando nós olhamos para um livro também, né? Esse aqui, vejam, né? Também não é tão pequeno assim, mas existem outros tão grandes, né? Basta olharmos para a Bíblia, por exemplo. O Kant, no prefácio da Crítica da Razão Pura, que é uma das obras principais dele, talvez a principal, vai dizer assim: se se mede a extensão do livro não pelo número de páginas, mas pelo tempo que é necessário para compreendê-lo. De tais livros, poder-se-ia dizer que seriam muito mais breves se não fossem tão breves. Então, o livro, ele é extenso, não pelo número de páginas, mas, de acordo com Kant, pelo tempo que é necessário para compreendê-lo. E alguns pensamentos, algumas ideias realmente não são tão simples. Eles exigem de nós um debruçar-se sobre esse pensamento, exige de nós mais leituras, exige de nós, então, também busca através de outras pessoas que já fizeram também esse caminho de compreensão do pensamento filosófico. No caso, a minha intenção aqui nesse primeiro momento é conhecermos a história da filosofia, e esta história do pensamento filosófico e científico pretende atingir pelo menos 3 níveis, além do simples o que disseram os filósofos. Primeiro nível, o nível, né, que os antigos chamavam de doxográfico, ou seja, nível de coleta de opiniões. Opiniões, né, dos filósofos, aquilo que eles escreveram, buscando explicar por que os filósofos disseram o que disseram e, ademais, dar um adequado entendimento de como o disseram e, finalmente, indagando alguns dos efeitos provocados pelas teorias filosóficas e científicas. O segundo nível, o porquê das afirmações dos filósofos, não é absolutamente algo simples.
porquanto motivos sociais, econômicos e culturais frequentemente se entrecruzam e de vários modos se entrelaçam com motivos teóricos e especulativos. E um terceiro nível, finalmente, os filósofos são importantes não só pelo que dizem, mas também pelas tradições que geram e põem em movimento. Algumas de suas posições favorecem o nascimento de algumas ideias, mas juntas impedem o nascimento de outras. Portanto, os filósofos são importantes quer pelo que dizem, quer pelo que evitam que se diga. Olha só que interessante, né? Esses 3 níveis. O ponto de partida do ensino da filosofia, segundo o autor deste livro, então reside nos problemas que ela levantou e levanta. Então este é o ponto de partida. Quais foram os problemas que a filosofia levantou e levanta? O ponto de chegada do ensino da filosofia consiste na formação de mentes ricas de teorias, hábeis no uso do método, capazes de propor e desenvolver de modo metódico os problemas e de ler, de modo crítico, a complexa realidade que as circunda. Circunda o que? As mentes. Vejam, como que é importante essa questão do ponto de partida e o ponto de chegada da filosofia, especialmente nos nossos tempos, onde a filosofia, o pensamento foi deixado de lado e deu-se lugar como nós vamos ver, ao irracional. O objetivo deste trabalho de história da filosofia, segundo o autor, é criar nos estudantes, naqueles que querem, como diz Sócrates, naqueles que querem buscar, então, uma vida cheia de sentido, buscar o porquê das coisas, etc., uma razão aberta, capaz de defender-se em face às múltiplas solicitações contemporâneas de fuga para o irracional, como dizíamos, ou de fechamento em estreitas posições pragmáticas e científicas. E a razão aberta é uma razão que sabe ter em si o corretivo de todos os erros que, enquanto razão humana, comete passo a passo, forçando-a a recomeçar itinerários sempre novos. Então, diante desse tempo que nós estamos vivendo, tempo de fake news, tempo de tanta irracionalidade, onde se abandona a ciência, se abandona, então, os conhecimentos importantes adquiridos, então nós vemos aqui a importância da filosofia, criar nos estudantes, criar nos que buscam o conhecimento, buscam entender a vida, buscam, como diz Sócrates, uma vida cheia de busca, que se torna então digna, falando contrário do que ele disse, digna de ser vivida. Então, aqui a filosofia, ela faz todo o sentido e ela auxilia nessa busca. Este primeiro volume, então, que nós temos aqui, que nós vamos ver, divide-se em 10 partes. Os autores justificam a divisão sendo feita tendo em conta a sucessão lógica do pensamento e cronológica também da problemática tratada. Nós vamos ver então neste livro as origens, na primeira parte, as origens gregas do pensamento ocidental. O nosso pensamento ocidental, aqui do Ocidente, tem origens gregas, o pensamento grego que originou, que influenciou todo o Ocidente. Segunda parte, a fundação do pensamento filosófico. Vamos ver aqui os naturalistas, os chamados
pré-socráticos, aqueles que antecederam então Sócrates, né? Pré-socráticos. Terceira parte, a descoberta do homem, os sofistas, Sócrates e os socráticos e a medicina hipocrática. Então, aqui, né, vamos estudar aí também o grande filósofo e conhecido Sócrates. Na quarta parte, vamos estudar Platão e o horizonte da metafísica. Na quinta, Aristóteles e a primeira sistematização ocidental do saber. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles são os três grandes filósofos que marcaram o pensamento filosófico e vamos dar uma atenção especial a eles. Na sexta parte, as escolas filosóficas da época helenística são, né, o cinismo, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, o ecletismo e o grande florescimento das ciências particulares. Na sétima parte, o desenvolvimento último da filosofia pagã antiga. Aqui vamos ver as escolas na época imperial, Plotino e o neoplatonismo e os últimos desdobramentos da ciência antiga. Na oitava parte, a revolução espiritual da mensagem bíblica. Na nona, a patrística, a elaboração da mensagem bíblica e o filosofar na fé. E na décima e última parte deste primeiro volume do livro, História da Filosofia, vamos ver Gênese, desenvolvimento e dissolução da escolástica, razão e fé na Idade Média. Então, é até interessante ouvir essas partes do livro, porque já nos introduzem também, de certa forma, ao pensamento filosófico, aquilo que nós vamos, a história da filosofia melhor, né? E aquilo que nós vamos também dedicar um pouquinho para saber quais são os pontos principais. Então, se você gostou, né, deixe o seu like, comente, pergunte, critique, né, sugira, inscreva-se também no canal para ser avisado, né, de novos vídeos e assim quando, né, surgirem novos vídeos, você já será avisado pelo YouTube. Lembrando que eu também posto vídeos, né, devido à minha formação, também posto os vídeos na área da teologia e vou começar também na área da psicologia. Então, é um bom estudo, né, para todos nós, que seja um momento interessante de reflexão, de crescimento. Como diz novamente Sócrates, uma vida sem busca não é digna de ser vivida, que a nossa vida realmente seja cheia de dignidade, cheia de realmente sentido e que mereçamos viver porque nós estamos buscando a cada dia aprender, estamos buscando cada dia mais conhecer, estamos buscando cada vez mais crescer como pessoas. Um grande abraço e até a próxima.